E se eu te dissesse que existe uma frase específica que aumenta em 70% suas chances de conseguir um aumento? Hoje vou te entregar essa chave. Você já teve aquela sensação de estar ganhando menos do que merece? Aquela pontada no estômago quando vê seu salário cair na conta e pensa, todo esse esforço, para isso? Pois é. Sei exatamente como é e o pior, você sabe que merece mais. Você entrega resultados, resolve problemas, faz a empresa crescer. Mas quando pensa em pedir aumento, trava o que vai dizer. Como vai abordar o assunto? E se o chefe disser não? E se ele achar que você é ganancioso ou ingrato? Calma. Respira fundo. Hoje eu vou te mostrar o caminho exato para pedir e conseguir o aumento que você merece. E no final, vou te entregar uma frase tão poderosa que vai mudar completamente sua confiança na hora de negociar. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você acha que é mais importante na hora de pedir aumento? Seus resultados ou o jeito como você apresenta eles? Pensa nisso por um segundo, a resposta pode te surpreender. E vamos voltar a ela no final. Olha, eu já passei por essa situação diversas vezes. Já me senti desvalorizado. Já fiquei anos sem pedir aumento por puro medo da rejeição. E já cometi todos os erros possíveis nesse processo, mas depois de estudar psicologia de negociação, conversar com diretores de RH e testar diferentes abordagens, eu descobri que existe uma ciência por trás do pedido de aumento. Uma fórmula, e é isso que vou te mostrar hoje. O problema nunca foi pedir aumento. O problema sempre foi como pedir. Muita gente pensa que basta fazer um bom trabalho e o reconhecimento virá naturalmente. Que o chefe vai perceber seu esforço e oferecer um aumento espontaneamente. Deixa eu te contar uma verdade dura. Isso raramente acontece. A maioria dos gestores está ocupada demais com seus próprios problemas para ficar monitorando quem merece ganhar mais. E mesmo quando percebem, muitos preferem economizar o dinheiro da empresa a menos que você faça um caso convincente. Então vamos direto ao ponto. Como fazer esse caso convincente? Vou te mostrar o passo a passo que já ajudou centenas de profissionais a conseguirem aumentos de 15, 20, às vezes até 30% em seus salários. Primeiro, timing é absolutamente tudo. Se você pedir aumento no momento errado, suas chances caem drasticamente. Não importa quão bom seja seu trabalho, evite pedir aumento quando a empresa acabou de anunciar corte de custos. Seu chefe está passando por um momento de estresse. Logo após cometer um erro ou falhar em uma entrega. Durante reuniões em grupo. Os melhores momentos para pedir aumento são logo após concluir um projeto importante com sucesso. Depois de bater ou superar metas. Quando você assume novas responsabilidades. Durante avaliações de desempenho programadas. 3 meses antes do fechamento do orçamento anual. Este último é um segredo pouco conhecido. A maioria das empresas define seu orçamento para o próximo ano com alguns meses de antecedência. Se você pedir aumento depois que o orçamento estiver fechado, seu chefe pode até querer te dar o aumento, mas não terá verba aprovada agora. O segundo ponto crucial. Provas concretas. Lembra daquela história de criança quando você pedia algo para seus pais e eles perguntavam por quê? E você respondia porque sim? Pois é, com aumento salarial não funciona assim. Eu acho que mereço ganhar mais não é um argumento. É uma opinião. E opiniões são facilmente descartadas. O que você precisa são fatos, dados e números. Você precisa mostrar exatamente como seu trabalho impacta positivamente a empresa. E não estou falando de trabalho duro ou horas extras. Estou falando de resultados tangíveis. Por exemplo, quanto dinheiro você ajudou a empresa a economizar? Quanto você ajudou a empresa a faturar? Quantos clientes você trouxe ou manteve? Quais processos você otimizou e quanto tempo e dinheiro isso economizou? Quais problemas você resolveu que ninguém mais conseguia resolver? E aqui vai uma dica de ouro. Documente tudo isso ao longo do tempo. Crie uma pasta no seu computador chamada Conquistas Profissionais e a cada semana anote suas realizações, com números sempre que possível. Quando chegar a hora de pedir aumento, você terá um arsenal completo de evidências. Terceiro ponto. Pesquisa salarial. Você precisa saber exatamente quanto o mercado paga para sua posição. Sites como Glassdoor, Vagas.com ou LinkedIn têm ferramentas de pesquisa salarial. Você também pode perguntar discretamente para colegas de profissão em outras empresas. Ter esse conhecimento te dá 2 vantagens enormes. Uma, você saberá se está realmente abaixo da média do mercado, o que fortalece seu argumento. 2, você saberá exatamente quanto pedir. Nem demais, o que pode fazer você parecer desconectado da realidade, nem de menos, o que pode te deixar ainda insatisfeito. A pesquisa de mercado é sua bússola na negociação. E lembre-se, conhecimento é poder. Quarto elemento crucial.
Sua postura durante a conversa esse é talvez o ponto mais subestimado de todos. Muita gente entra na sala do chefe com cara de quem vai pedir desculpas ou um favor. Ombros caídos, voz baixa, olhar para baixo. Como se estivesse cometendo um pecado por querer ser melhor remunerado. Isso é um erro fatal. A conversa sobre aumento salarial não é um pedido de clemência. É uma negociação entre dois profissionais adultos. Você está oferecendo valor. A empresa está pagando por esse valor. Se o valor que você entrega aumentou, o pagamento também deve aumentar. Simples assim. Entre na sala com postura ereta, voz firme, contato visual. Não se desculpe por estar pedindo o que merece. Use um tom profissional como este. Nos últimos 6 meses, tenho contribuído com entregas que superaram as expectativas iniciais. Assumi novas responsabilidades e desenvolvi soluções que impactaram diretamente nossos resultados. Com base nisso e na pesquisa de mercado que realizei, gostaria de conversar sobre uma reavaliação do meu pacote salarial. Perceba como isso soa diferente de: será que dá para me dar um aumentinho? Tô precisando muito. A diferença entre essas duas abordagens pode significar milhares de reais no seu bolso anualmente. Agora, vamos falar sobre um aspecto que poucos consideram. O que fazer se o chefe disser não? A maioria das pessoas ouve um não e sai da sala desanimada, com o rabo entre as pernas, sentindo-se derrotada. Grande erro. Um não raramente é definitivo. Geralmente é o começo de uma negociação. Quando seu chefe disser que não pode te dar um aumento agora, faça esta pergunta poderosa: entendo a situação atual. Poderia me dizer exatamente quais metas ou resultados eu preciso atingir para que possamos revisitar esta conversa nos próximos 3 a 6 meses? Esta pergunta faz 3 coisas incrivelmente estratégicas. Primeira, mostra que você é maduro e compreende as limitações do momento. Segunda, transforma um não em um ainda não, mantendo a porta aberta. Terceira, e mais importante, força seu chefe a estabelecer critérios claros para seu próximo aumento. Agora você tem um roteiro, uma missão clara. E quando atingir esses objetivos, volte com eles documentados e diga: lembra daqueles critérios que discutimos? Eu os alcancei. Estou pronto para retomar nossa conversa sobre ajuste salarial. É quase impossível para qualquer gestor razoável negar um aumento quando você cumpriu exatamente o que foi acordado como necessário. Outro ponto crítico: a negociação do valor. Muitos profissionais cometem o erro de deixar o chefe definir o percentual de aumento. Não faça isso. Sempre entre na conversa com 3 números em mente. 1. O valor ideal que você gostaria de receber. 2. O valor satisfatório que você consideraria justo. 3. O valor mínimo aceitável abaixo do qual você começaria a considerar outras oportunidades. E sempre comece pedindo um pouco acima do seu valor ideal. Isso dá margem para negociação. Por exemplo, se você quer um aumento de 15%, peça 20%. Se o chefe contra-oferecer com 12, você ainda está perto do seu alvo. E um detalhe que faz toda a diferença: jamais, sob hipótese alguma, mencione razões pessoais para pedir aumento. Preciso pagar meu financiamento, estou com dificuldades financeiras, vou ter um filho. Nada disso interessa para a empresa. Parece cruel, mas é a realidade. Empresas não dão aumentos por necessidades pessoais. Dão por valor entregue. Mantenha sua argumentação sempre focada em como você impacta positivamente os resultados da empresa. É isso que abre carteiras. E agora, vamos falar sobre algo que quase ninguém considera: o poder da repetição espaçada. Muitos profissionais fazem um único pedido de aumento e, se recusados, desistem completamente. Outro erro gigantesco em vendas: existe um princípio chamado regra dos 7 contatos. Ele diz que, em média, um cliente precisa ouvir sobre um produto 7 vezes antes de tomar a decisão de compra. Com aumentos salariais, algo similar acontece se você mencionar uma única vez que merece ganhar mais. Seu chefe provavelmente esquecerá depois de alguns dias, mas se você construir um caso ao longo do tempo, enviando pequenos lembretes sobre suas conquistas, o valor que agrega e os resultados que entrega, você planta uma semente que cresce na mente do seu gestor. Não estou dizendo para ficar pedindo aumento toda semana, claro. Isso seria irritante e contraproducente. Estou falando de uma estratégia sutil de comunicação consistente dos seus resultados. Por exemplo, enviar relatórios semanais ou mensais destacando suas conquistas. Compartilhar feedbacks positivos que recebeu de clientes ou colegas. Mencionar discretamente em reuniões como suas ações impactaram positivamente os resultados. Visibilizar problemas que você resolveu antes mesmo que se tornassem crises. Quando finalmente chegar o momento formal de pedir aumento, seu chefe já terá em mente uma imagem clara e consistente do seu valor.
A conversa será apenas a formalização de algo que já está óbvio para ele. Vamos falar agora sobre algo que muita gente teme. E se eu pedir aumento e meu chefe ficar chateado comigo, esse medo paralisa tantos profissionais competentes. E na maioria das vezes, é completamente infundado. Pense bem, pedir um aumento salarial baseado em resultados concretos não é desrespeito, não é ingratidão. No negócio, qualquer gestor minimamente competente entende que pessoas talentosas querem e merecem ser bem remuneradas pelo seu trabalho. Na verdade, gestores bons respeitam colaboradores que sabem seu próprio valor e negociam profissionalmente. O que realmente irrita os gestores não é o pedido em si, mas sim pedidos sem embasamento. Pedidos com tom de ultimato. Pedidos feitos em momentos inapropriados. Pedidos baseados apenas em necessidades pessoais. Se você seguir o método que estou compartilhando aqui, nada disso acontecerá. Seu pedido será visto como profissional, maduro e bem fundamentado. Agora, vamos falar sobre aqueles casos em que, mesmo fazendo tudo certo, a empresa simplesmente não tem orçamento para te dar o aumento que você merece. Isso acontece. E não significa necessariamente que você tem que aceitar continuar ganhando menos do que vale. Existem alternativas criativas que você pode propor. Benefícios não salariais como trabalho remoto, horário flexível, mais dias de férias ou uma vaga de estacionamento. 2. Aumento progressivo, por exemplo, 5% agora, 5% em 6 meses. 3. Bônus por desempenho vinculados a metas específicas. 4. Investimento em sua capacitação, cursos, conferências, certificações. 5. Revisão de cargo para uma posição com maior faixa salarial. Muitas vezes, essas alternativas podem representar um valor significativo e a empresa terá mais flexibilidade para aprová-las do que um aumento salarial direto. E, se ainda assim nada funcionar, se você realmente estiver entregando valor acima do que está sendo pago e a empresa não reconhecer isso de nenhuma forma, bem, talvez seja a hora de considerar outras oportunidades no mercado. Não estou dizendo para sair pedindo demissão no dia seguinte. Estou falando de começar a sondar discretamente o mercado, atualizar seu LinkedIn, conversar com recrutadores. Às vezes, ironicamente, apenas iniciar esse processo já faz com que oportunidades melhores apareçam na sua própria empresa. Os gestores tendem a notar quando talentos valiosos começam a se movimentar. E uma observação importante: se você decidir aceitar uma proposta externa, nunca use isso como ameaça para conseguir um aumento na empresa atual. Isso cria um ambiente tóxico. Se receber uma oferta melhor e quiser dar uma chance para sua empresa atual, apresente o fato profissionalmente. Recebi uma proposta externa e gostaria de entender se existe a possibilidade de ajustarmos minha remuneração aqui, pois prefiro continuar contribuindo com nossa equipe. Mas esteja preparado para realmente sair se a resposta for negativa. Blefs raramente terminam bem nesse tipo de situação. Estamos chegando ao final. E como prometi, vou te entregar a frase mais poderosa que descobri em anos lidando com esse assunto antes. Porém, vamos voltar à pergunta que fiz no início. O que é mais importante na hora de pedir aumento, seus resultados ou o jeito como você os apresenta? A resposta é: ambos são igualmente cruciais. Você pode ser o melhor profissional do mundo, entregar resultados extraordinários, mas se não souber comunicar esse valor de maneira eficaz, provavelmente continuará subvalorizado. Por outro lado, você pode ser excelente em comunicação e negociação, mas sem resultados concretos para mostrar. Suas chances são mínimas. O segredo está na interseção perfeita entre valor real e comunicação estratégica desse valor. E isso nos leva à frase prometida, aquela que tem o poder de desbloquear seu próprio medo e transformar completamente a dinâmica da conversa sobre aumento. Eu não estou exigindo. Estou propondo uma conversa profissional sobre alinhamento entre valor entregue e compensação. Esta frase, dita no início da conversa sobre aumento, estabelece imediatamente o tom correto. Ela remove a percepção de ameaça ou ultimato. Posiciona a conversa como uma discussão entre profissionais. Foca na relação justa entre trabalho e remuneração. Mostra maturidade e compreensão do contexto empresarial. Mais importante ainda, essa frase é um lembrete para você mesmo. Um mantra que reforça que você não está pedindo um favor. Está iniciando uma negociação legítima, baseada em valor. Muitos profissionais relatam que apenas ter essa frase em mente já diminui drasticamente a ansiedade antes da conversa. Experimente. Repita para si mesmo antes de entrar na sala do seu gestor. Veja como ela muda sua postura, sua confiança, sua linguagem corporal. Esta é a chave que destranca não apenas a porta para o aumento,
mas principalmente o seu próprio medo de pedir o que merece. Resumindo tudo o que vimos hoje, escolha o momento certo. Preferencialmente após uma grande entrega ou antes do fechamento do orçamento anual. Documente seus resultados com dados concretos que mostrem seu impacto nos objetivos da empresa. Conheça os valores de mercado para sua posição através de pesquisas salariais. Entre na conversa com postura profissional, sem submissão ou arrogância. Se receber um não, peça critérios claros para uma reavaliação futura. Considere alternativas criativas. Caso a empresa tenha restrições orçamentárias, use a frase mágica para desbloquear seu próprio medo. Eu não estou exigindo, estou propondo uma conversa profissional sobre alinhamento entre valor entregue e compensação. E lembre-se sempre, seu trabalho tem valor. Receber uma compensação justa por ele não é favor, é direito. Chegou a hora de você tomar uma decisão. Vai continuar aceitando menos do que merece? Ou vai aplicar o que aprendeu aqui hoje e mudar sua realidade financeira? A escolha, como sempre, é sua. E você já teve coragem de pedir aumento alguma vez na vida? Como foi? Ou ainda está travado? Conta sua experiência nos comentários, porque sua história pode ajudar outras pessoas. E se esse vídeo te deu o empurrão que você precisava, deixa seu like e se inscreve no canal, porque semana que vem vou mostrar exatamente como negociar seu salário quando você está entrando em um novo emprego. É uma estratégia completamente diferente e pode significar milhares de reais no seu bolso.